Boa noite, gente. Boa noite. Vamos então dar continuidade ao curso que vimos fazendo aqui às quartas-feiras, ainda falando sobre o passe como cura magnética. A gente vai encerrar, na verdade, a segunda parte com o tema saúde na visão integral. Mas a gente vai perceber que esse encerramento ele serve também para a primeira parte, que fala do que se doa, e agora a gente está estudando como é que se doa. Só que essa lição, saúde na visão integral, ela é uma lição muito abrangente, que vai para além das questões do que se doa, de como é que se doa, porque a gente vai trazer um pouco dessa lição para o nosso cotidiano. A doutora Marlene Nobre, ela tem uma capacidade de síntese muito interessante. Ela consegue objetivar coisas complexas de uma forma que cabe muito habilmente no nosso entendimento. Então, quando a gente fala de saúde na visão integral, a gente já parte daí de alguns paradigmas. A ideia não é puxar sardinha para a doutrina espírita, já que é essa doutrina que encontra sentido em nós, mas é pelo menos levantar algumas questões para a gente refletir já a partir do tema da aula. Quando a gente fala saúde na visão integral, na minha forma de entender, a gente não consegue enquadrar esse entendimento somente com a ciência. Eu acho que a ciência está caminhando, mas ainda não consegue falar de saúde na visão integral. E a gente vai meditar por que nós pensamos isso. Da mesma forma que a proposta de qualquer doutrina religiosa é propiciar saúde, paz interior, saúde. A religião ela tem essa função de religar a criatura ao Criador. E nesse contexto que diz respeito à saúde, a religião por si só também não consegue abarcar um entendimento, ainda que seja, do que é a saúde na visão integral. Então a gente percebe já de cara, boa noite, a necessidade de nós buscarmos uma congruência entre ciência e religião. Mas a gente vai também percebendo que uma lacuna ainda fica aberta. A lacuna de um pensamento filosófico. A ideia de algo mais questionador. Algo que seja capaz de nos estimular a faculdade do pensamento, da intenção. E a gente se permitir essas reflexões e essas corrigendas. Então, como eu disse no começo, sem querer, já fazendo isso, levantar a bandeira da doutrina espírita, ela consegue se aproximar mais. E a doutora Marlene Nobre deixa claro nesse capítulo, ela consegue se aproximar mais da saúde na visão integral. Quando a gente fala em saúde, a gente percebe que, por exemplo, a definição da Organização Mundial de Saúde fala que é o completo bem-estar físico, mental e social. A continuidade do parágrafo eles vão explicar que saúde não é ausência de doença. É mais do que isso. E isso estaria profundamente de acordo com o paradigma médico-espírita, por exemplo, que é o que nutre o pensamento da nossa associação. A Associação aqui Médico-Espírita de Osasco entende a saúde como um completo bem-estar biopsico, sócio e espiritual.
aí a gente consegue abarcar aquela tríade de entendimento que nós estávamos falando. Essa aula, a gente vai dar um enfoque muito grande para a questão espiritual. Porque a gente vai perceber que doenças, elas são efeitos cujas causas são espirituais. Então não dá para a gente falar em saúde integral sem deixar de considerar o espírito. Então, a questão saúde e doença no espiritismo está totalmente vinculada à lei de causa e efeito, porque resulta da ação do espírito sobre a matéria, segundo os cânones da ação individual na utilização do livre-arbítrio. Olha o que a doutora Marlene nos traz. A questão da saúde e doença vai dependendo da nossa atuação. A atuação com que viés? Com viés espiritual. O que a ciência vai apontar nesse processo como sendo doença, talvez a doutrina espírita entenda como sendo a cura, ou o caminho para a cura. Então, são paradigmas diferentes que merecem a nossa reflexão. A doença passa a ser um processo dentro do caminho que nos leva à cura. Vamos tentar entender melhor como isso se dá. Como dizíamos, saúde não é ausência de doença. O nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é a criação mental no caminho evolutivo. Tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Onde a ciência tenta buscar as causas, a doutrina talvez entenda como o efeito. Ou seja, é a atuação da mente que, na direção errada, cria um campo favorável à instalação de doenças. Direção errada em relação a quê? Nós vamos ampliar um pouco mais isso. Porque esse encerramento, com o título de Saúde na Visão Integral, é uma aula que talvez seja, da que nós vimos estudando até agora, a mais fácil de entender. Sobretudo para quem já está familiarizado com o estudo da doutrina espírita. Mas essa aula nos convida a uma reflexão de sentimentos. Essa talvez seja uma aula para a gente sentir, para a gente se permitir uma visão do que estamos fazendo de nossa vida. A doutora coloca o tempo como um fator determinante para que as respostas venham aparecendo. Em determinado ponto dessa leitura, ela vai nos dizer que algo no campo da enfermidade, ainda que seja um desgaste natural do corpo, esse fenômeno biológico que todos nós passamos, ainda que seja só isso, em algum momento nós vamos encontrar. E é justamente aí o processo de cura. É justamente nesse quesito que nós vamos nos desdobrar nessa aula. A exteriorização de doenças, desequilíbrios e distonias de vidas passadas estão presentes na estrutura do corpo espiritual
à espera de fatores desencadeantes que o tempo vai desnudar. Então, a gente começa a abrir reflexão para questões de vidas transatas. Processos que talvez a gente não encontre objetivamente na ciência uma explicação plausível para o surgimento na vida atual. Questões íntimas e muito profundas que vão nos causando doença, dor, sofrimento, que vão nos convidando a um enfrentamento muito difícil, aparece em nossa vida como um remédio espiritual que vai acontecer. É uma questão de tempo e que a gente tem que estar aberto, receptivo para entender a mensagem que aquela doença deixa. Nós sabemos que a misericórdia divina nos impede de um quinhão pequeno que seja de sofrimento sem necessidade. Então, a doença passa a ser um recurso divino para a nossa saúde integral. Como a doutora vem nos explicar, nós estamos imersos nas divinas leis de Deus. Quando a gente falava sobre um enveredamento para um caminho dito errado, ou um caminho que seja prejudicial, é porque a gente está sobre a lei de ação e reação, sob a lei de reação, que vai levantar algumas questões muito profundas do nosso protagonismo. Uma delas, de que forma utilizaremos as concessões do Pai Celestial? A abundância de misericórdia e de amor que nos abraça o nosso Pai Celestial, oferecendo concessões, oferecendo novas oportunidades. O que estamos fazendo? Essa é uma pergunta que cada um de nós tem que se fazer. O que eu estou fazendo com o que Jesus me ensinou? O que eu estou fazendo com esse material singelo e profundo que eu tomo posse, tomo conhecimento durante todas as palestras espíritas, durante toda a leitura edificante? Como eu estou utilizando esse material? Como eu estou me desprendendo dos próprios interesses para um bem maior, que conversa diretamente com a minha evolução individual? Como estamos gastando as energias do Senhor? Nas aulas passadas, a gente viu como trabalham os corpos sutis que formam o perispírito. Como nós somos nutridos por essa energia oriunda do fluido universal e que nós temos um quinhão benévolo de Deus para utilizarmos. Como nós estamos utilizando? Onde nós estamos enveredando a nossa força libidinal de atuação, a nossa vontade, a nossa intenção. Não dá para falar de vida espiritual sem falar de vontade, de intenção, de fé. Então, como nós estamos gastando? Nós somos colocados nesse sentido como arquitetos do nosso futuro. A doença é uma corrigenda espiritual que de alguma forma nós engendramos. Como arquitetos do nosso destino, nossa conta de energia é criada a partir do momento em que adquirimos o laurel da razão, que nos permite deliberar, decidir, escolher, e vai sendo preenchida com as ações do nosso protagonismo, através de palavras, pensamentos e atos, onde se considera sobretudo as intenções que aplicamos nossos sentimentos. É por isso que eu dizia que talvez essa aula seja uma aula para nós sentirmos. A linguagem espiritual é a linguagem do sentimento.
é aquela que fala da nossa intenção. E quando a gente fala de inteligência emocional, fala de vontade, fala de fé, a gente está entrando nesse campo dos sentimentos, que é este campo sutil, invisível, onde abre os caminhos para a manifestação das doenças, ou para o enveredamento de um enfrentamento mais saudável das doenças. Então a gente vai percebendo que saúde na visão integral vai falar que as enfermidades têm origem no psiquismo, nosso imediatismo, nossa intolerância, o nosso mau hábito de lidar com o tempo, com o envelhecimento. A gente nasce sabendo que vai morrer e depois a gente aprende que a vida é eterna, mas ainda temos pouca habilidade para lidar com o processo humano de desgaste biológico. E é essa leitura que a gente faz desse desgaste que nos faz adoecer. A gente pode ter graves enfermidades e ser inteiramente saudável. Nosso irmão maior, o próprio Chico Xavier, nessa encarnação, passou por grandes desafios no campo da saúde física e nem por isso ele se tornou um espírito doente, porque ele tinha essa habilidade emocional de fazer a melhor leitura dos seus enfrentamentos. Isso é uma capacidade que todos nós temos, de ter essa habilidade de ler os eventos de nossa vida de uma forma mais otimista, mais divina, como deuses que somos com D minúsculo, entrando em ressonância com o pensamento da inteligência suprema do universo e se afinando com essas energias, favorecendo o processo de recuperação da saúde física através de uma atitude mental bem direcionada. Vícios geram perturbações nos instrumentos de expressão. Vícios de qualquer natureza. Um muito comum, a queixa. Nós ainda estamos muito familiarizados com a reclamação, se permitindo processos de vitimização que já não nos cabe mais em 2017. Sair dessa repetição, onde quase fazemos apologia ao sofrimento e buscando um entendimento mais otimista da vida, do qual a gente tem se aprofundado muito pouco. Moléstias persistirão torturando a alma para o reajuste. Veja como as doenças elas vão nos servindo como ferramentas importantes no processo de aquisição de saúde integral. Quando a gente olha para aquilo que temos de doença física e entendemos que esse é um processo de construção individual, o nosso olhar diferenciado cria outras intenções, que em vez da queixa, da reclamação, entende a lição que ela quer deixar. E a nossa postura íntima, a nossa intenção vai mudando a partir desse viés, a partir desse olhar, a partir da construção de um pensamento, atributo do espírito, melhor direcionado, mais saudavelmente alinhado com os propósitos de Deus. As causas invisíveis de doenças visíveis. Olha que frase contundente. São as paixões aviltantes do espírito humano. São causas morais que influenciam causas físicas, desta e de outras vidas. Esse texto tirado
do livro A Ciência Negada e os Textos Escondidos. A gente busca, em nosso imediatismo, a cura das doenças através do remédio ali, tentando explicar um pouco aquela figura. A gente quer sempre um remédio novo para consertar algo novo de uma forma rápida e não para pensar o que estamos fazendo aqui dentro, no nosso sentimento, até dentro desse processo. O que não significa negar a medicação, mas tomar uma postura espiritual íntima que favoreça o propósito daquela medicação. E isso é individual. Isso é peculiar em cada um de nós. Uma visão otimista, de ter fé, de acreditar no processo de tratamento, criando assim um campo favorável, porque vem desse lugar invisível a instalação daquela doença visível. E aí a doutora Marlene coloca uma proposta de consciência, perispírito e recapitulação, que a gente vai incluir a questão da reencarnação, conforme está lá embaixo. As perturbações espirituais. Às vezes, na ausência de qualquer questão física mais grave, a gente continua doente espiritual, doente da autoestima, da crença em si, da fé em Deus. E aí começam a surgir automaticamente questões de ordem emocional. Remorso surge automaticamente a prática contrária à lei do amor inscrita na consciência do ser humano, apontando sempre o erro a ser corrigido. Erro sempre conversando com essas leis morais que a gente encontra aí no capítulo 3º do Livro dos Espíritos. Allan Kardec teve a ocasião de fazer uma pergunta muito interessante. Mais do que encontrar respostas interessantes, inteligentes na obra O Livro dos Espíritos, a primeira da codificação, a gente percebe a profundidade das perguntas. Allan Kardec consegue abarcar todos os temas que envolvem os conflitos humanos de uma forma muito inteligente, de uma forma muito didática, que marcou inclusive o seu encontro com Pestalozzi. E ele faz, na questão 621, uma pergunta muito inteligente. Onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta é mais surpreendente: em nossa consciência. Então, na medida em que a gente vai tomando consciência, e consciência é atributo do Espírito, nós vamos tendo acesso a essas leis e vamos fazendo um entendimento individual daquilo que é certo, daquilo que é errado. E se não quisermos dar essa conotação de certo e errado, vale também daquilo que me faz feliz, daquilo que me causa desdita. E essa experiência é sempre a troca com o outro. Aquilo que me preenche, buscar repetir. Aquilo que me causa remorso, peso de consciência, culpa avassaladora, buscar corrigir. Então, o processo da saúde integral, ela conversa muito pouco com as questões de doença física. É um convite à meditação espiritual da nossa vida. Não tinha forma melhor de fechar um capítulo do que levantar essas questões tão contundentes. As faltas vincam o perispírito. O corpo espiritual é profundamente marcado pela atividade mental, refletindo a iluminação ou a inferioridade da ação, e a alma é compelida a recapitular para a busca do reajuste obrigatório. E aí a gente inclui a questão da reencarnação. Esses registros ficam no recôndito da alma.
e a gente traz conosco essa necessidade de reajuste, que dói, que é desafiador, mas que nos coloca no caminho certo, na busca da saúde integral e de uma sociedade melhor. Porque as leis de Deus são perfeitas e são feitas para todos nós. A gente vai entendendo o propósito da saúde, muito bem esclarecido pelo grande Mestre Jesus, quando nos colocou como base fundamental de felicidade e de saúde o amor. O amor é a base. E é interessante quando ele resume as leis e os profetas num só mandamento, com base no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. A gente está falando de amor próprio. A gente está falando de convergir as nossas ações em encontro às ações do amor universal, matéria-prima da nossa formação. Então a dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, o nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Entre a terra e o céu, a gente passa a entender o processo da dor como um processo de reeducação da alma. A gente vai entendendo esse segundo de nossa eternidade, lidando melhor com o tempo. Em vez de raiva, um pouco mais de tolerância. Em vez de inconformidade, um pouco mais de resiliência. Em vez de imediatismo, um pouco mais de paciência. São essas questões sutis que devem ser sentidas, nos reeducando às leituras dos eventos que nos acontecem, que são importantes na questão da saúde integral. Como nós vamos identificando os fatos que nos acometem. Porque os fatos, eles são regidos pela inteligência suprema, da qual muitas vezes não temos autonomia. Eles acontecem. Nós temos autonomia dentro da nossa inteligência relativa, é de adquirir uma habilidade de fazer uma leitura mais saudável dos fatos que nos acontecem e enveredar para caminhos melhores para nós. Isso é ir ao encontro da saúde integral. Carl Rogers devia ter conhecido as obras de Allan Kardec, porque ele coloca uma frase muito interessante em respeito a isso que vimos dizendo. O indivíduo traz dentro de si a capacidade e a tendência, latente se não evidente, para caminhar rumo à maturidade. A gente vai amadurecer. Ou é evidente ou latente que um dia aparece, a gente vai amadurecer. É um potencial humano, diz Roger. Pela doença, essa tendência é liberada, tornando-se real ao invés de potencial. Quando essa tendência humana é liberada pelo processo da dor,
a gente vai adquirindo esse potencial que nos capacita a essa saúde integral. Uma propensão rumo à autorrealização é a mola principal da vida. E é, em última análise, a tendência de que todo reajuste acontece no processo de saúde, doença. Então você veja como ele corrobora o pensamento da doutrina espírita, nos convidando a leituras mais edificantes dos fatos que nos acontecem. Por isso que eu dizia no começo da aula, e esse é o pensamento final desta aula, de que é uma aula para ser sentida. Ter a habilidade de deslocar os fatos da queixa que nos coloca desfavorável à aquisição de saúde para uma resiliência. Nós não podemos mudar os fatos porque, como vimos, eles são regidos por uma inteligência suprema que a inteligência relativa não consegue alcançar. Mas a gente pode, dentro dessa inteligência relativa, fazer uma leitura mais otimista desses fatos. E quando a gente fala em leitura dos fatos, a gente está dando campo de manifestação do nosso sentimento. Porque o sentimento vai aflorar dependendo da leitura que eu faço. E a gente viu na aula que é importante criar campo para bons sentimentos. O maior deles, o amor. Jesus era um espírito de saúde integral. Não porque o seu corpo não tenha experimentado doenças, mas porque o seu espírito era perfeito. Ele, espírito, era perfeito. E ele nos traz essa mensagem do amor. Num mundo onde nós adoecemos porque não somos amados, Jesus coloca a importância de amarmos. Coloca como condição de saúde integral algo que está ao alcance de nossas mãos. Porque se a condição fosse ser amado, nós não teríamos autonomia no processo de saúde e doença. Porque depende do outro. Mas ele coloca na condição de amor que sai de nós. E isso todos nós temos a capacidade de fazer. Jesus era um espírito crístico, perfeito. Não porque ele foi amado pelas pessoas. Aliás, estudiosos dizem que Jesus, em termos de ser amado, ele era até minoria. Ele era crístico e perfeito, porque ele amou a todos. Aproveitando o ensejo, encerrando a nossa aula, para convidar a todos para a nossa primeira jornada médico-espírita de Osasco, que vai acontecer lá no Teatro Municipal de Osasco. Apresentações musicais, palestras, convidados especiais. E nós estaremos com as inscrições abertas aqui até o dia 31 de agosto. Qualquer pessoa que queira fazer parte desta jornada, abraçar essa causa, continuar ajudando o Grupo Espírita Ismael a construir uma história, faça a sua inscrição. Nós estamos sonhando alto. Nós nos permitimos colocar um projeto muito audacioso, de construir a Casa de Ismael. Um lugar que possa oferecer acolhimento espiritual, psicológico e, por que não, até dentro do paradigma médico, aos seus frequentadores. Trazer cada vez mais estudos e reflexões sobre medicina e espiritualidade dentro da proposta da Associação Médico Espírita. E a gente quer conseguir materializar esse sonho. Quem sabe um dia ter o nosso próprio instituto que possa acolher famílias carentes materialmente falando, famílias carentes espiritualmente falando, crianças tão necessitadas, ampliar os nossos braços. E a gente está pensando alto. E
construindo os primeiros tijolinhos. Contamos com a ajuda de todos nesse sentido. Um desses tijolinhos está aí, a jornada, essa contribuição iluminada que a pessoa faz ao fazer a sua inscrição, indo ou não para o evento, já vai estar ajudando a construir essa história que a gente pode edificar e dentro dessa visão espiritual temos orgulho e não remorso. Orgulho de algo que foi feito na direção do bem, em ressonância com as leis de amor desse material divino que somos constituídos. A aula é isso, gente. Obrigado, viu?